Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estou para fazer a nossa pré-aula, com base em nossas lições de Escola Bíblica Dominical, do nosso segundo trimestre de 2024. Desta feita, nós vamos para a lição de número 8, que tem por título Sinais do Fim dos Tempos. Nós vamos falar aqui sobre alguns sinais dentro de uma perspectiva bíblica, baseado no que falou Jesus Cristo. Isso está destacado na nossa introdução e os irmãos depois vai observar que está escrito lá na nossa introdução. Então vamos falar do fim dos tempos dentro de uma perspectiva bíblica, baseado nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, baseado no que falou Jesus Cristo. Tivemos lições maravilhosas, anteriormente, já falando dos sinais dos fim dos tempos, como Israel, o relógio de Deus, falando sobre inversão de valores, pandemias e outras lições que já aprendemos. Agora chegamos na lição número 8, o tempo passa ligeiro, Estamos na lição número 8. Então, aqui vamos para o nosso texto áureo, que está em Mateus 24 e o versículo 4. Jesus respondendo uma pergunta dos seus discípulos acerca de quando sucederia esses acontecimentos, os sinais do fim dos tempos, e que sinal haveria, quais os sinais que evidenciaria a sua volta, e quando aconteceria essas coisas. E Jesus vai dizer para eles, Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, Jesus vai dizer para eles, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, veja que Jesus chama a atenção dos discípulos e diz para ele, uma das coisas que vocês precisam tomar muito cuidado e ter bastante cautela é não deixar ser levado por falsos mestres, porque está nos próximos versículos, versículo 5, versículo 6, o nosso leitura bíblica em classe está com base em Mateus 24, do versículo 3 ao 13. Então Jesus vai dizer para eles, cuidado com os falsos mestres que vão surgir. Pessoas que vão surgir dizendo que é Cristo, negando a divindade de Jesus, querendo se igualar ao próprio Cristo, querendo a glória para eles. Então Jesus disse, tome cuidado com esse tipo de pessoa. Então aqui na nossa verdade prática vai estar escrito assim, precisamos ter o máximo de cautela sobre os falsos ensinos nesses últimos dias da igreja na terra. Então, baseado no que disse Jesus aqui, devemos ter o máximo de cautela sobre os falsos ensinos nos últimos dias da igreja na terra. Então, isso é uma das coisas que Jesus vai falar para os seus discípulos. Cuidado, tome cuidado com os que vão surgir pregando heresias, aplicando os seus venenos hereges para enfraquecer os mais fracos na fé. Então Jesus disse para eles, tome cuidado, não deixe ser enganado. Precisamos ter como base para nossas vidas sempre os ensinamentos de Jesus, que está nas Escrituras Sagradas. Então esse tipo de pessoa, esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, eles vêm distorcendo a palavra de Deus. E quem não tem uma base sólida nas Escrituras Sagradas, infelizmente é enganado, é levado, muita gente tem sido levado por esses falsos ensinos. Nós temos aqui o nosso objetivo geral, evidenciar os sinais que antecedem o fim dos tempos. Então, como eu falei para os irmãos, nós já falamos de assuntos muito importantes, de sinais que vão a cada dia evidenciando o fim dos tempos. Foi falado nas lições anteriores de sinais que ocorreram bem pertinho, agora bem pertinho em nossos dias. Sinais que ainda estão acontecendo. Então, guerras, uma proporção tão grande, que podemos entender que são sinais do fim dos tempos. Como falamos de pandemias, inversão de valores, como foi falado em lições anteriores, tudo isso são sinais do fim dos tempos. E aqui nesta lição nós vamos falar dentro de uma perspectiva bíblica, como eu já falei para os irmãos, baseado no que falou Jesus Cristo acerca do fim dos tempos.
Então, nós temos aqui 3 objetivos específicos. Qual o primeiro objetivo? Expor como os falsos mestres agem através dos falsos ensinos e as suas metodologias. Vamos aprender no primeiro tópico qual o método usado pelos falsos mestres para aplicar os seus falsos ensinos. Então devemos tomar muito cuidado e termos bastante cautela, como disse Jesus, e entender qual o método usado pelos falsos mestres para aplicar os seus falsos ensinos. Então, aqui no primeiro ponto, nós vamos destacar sobre os falsos mestres. Só existe falso ensino porque existe falsos mestres. Só existe heresia porque existe herege. Então precisamos entender quem são eles. Precisamos identificar quem são esses falsos mestres para que não venhamos, podemos dizer, ingerir as suas falsas a sua falsa pedagogia, podemos usar essa expressão. Então, meus queridos irmãos, devemos tomar muito cuidado com esses falsos mestres. Então, eles vêm de forma dissimulada, como disse o apóstolo Pedro. Ele vem entrando dentro dos lares. Nos dias do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, ele filtrava dentro dos lares dos mais fracos na fé, para lubridiar essas pessoas. Nos nossos dias não é diferente. Há quantos há desigrejado por aí que não quer mais compromisso com a igreja, nem com a palavra de Deus, nem com o pastor. E esses falsos mestres, como aqueles que disse Paulo em Coríntios, eu sou de Jesus, porque existia 4 grupos em Coríntios, um dizia eu sou de Pedro, outro eu sou de Paulo, outro de Apolo, mas havia um grupo mais perigoso, era o grupo que dizia que era de Jesus, que não obedecia mais ninguém. Esse era o grupo mais perigoso. Então, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado com esse grupo que se utiliza da internet para entrar dentro da sua casa de forma dissimulada, com pele de ovelha, mas o coração é de lobo devorador. Aqui no segundo ponto do primeiro tópico, mensagem que nega Cristo e a palavra. As mensagens que eles pregam nega totalmente a divindade de Cristo, nega a soberania de Jesus, nega a inspiração da palavra. Eles pregam mas nem eles mesmos aceitam que a palavra é inerrante, é inefável, que a palavra ela é 100%, não há erros. Como podemos entender, pode haver um erro de tradução, mas na palavra não existe erro, é a palavra de Deus. Ela é inerrante, não existe erros. Mas alguns, como se diz, querendo ser sábio ou sábios em si mesmo, como diz a palavra, querem achar erro aonde não tem. Então, por isso devemos tomar muito cuidado. Devemos ter bastante cautela, como disse Jesus. E aqui nós botamos no terceiro ponto, inversão de valores. Não é? Falando aqui em um sentido voltado mais para a igreja, dentro da igreja, inversão de valores dentro da igreja. Isso é sério. Até dentro das igrejas. Não é? Então devemos ter muita cautela com isso. Nós temos aqui o segundo objetivo, explicar as características dos falsos cultos e a falsa adoração, como tem se tornado algo comum nos nossos dias. Então, no terceiro ponto, nós vamos destacar algo sobre os falsos cultos. Pessoas oferecendo falso culto a Deus. Pessoas praticando a mesma adoração de Caim, oferecendo um falso sacrifício, porque os seus corações estão longe de Deus. O problema não está na oferta, mas sim no ofertante. Devemos entender isso. Devemos entender que oferecer um culto a Deus não é ir lá para receber, e sim para doar, e sim para dar, e sim para se esvaziar. Oferecer culto não é querer eu se encher, mas eu me esvaziar de mim mesmo. Vaso ocupado
não recebe presença de Deus. Então precisa se esvaziar para poder ser cheio da presença. Então oferecer culto é isso. Não vai precisar, eu vou lá para receber. Não, eu vou lá para dar. Eu vou oferecer um culto em adoração a Deus. Precisamos ter isso em mente, que ao sair dos nossos lares para irmos à casa de Deus, para irmos oferecer um culto a Deus, nós vamos doar. Nós vamos oferecer um culto. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei o vosso corpo, olha como a palavra é clara, em sacrifício vivo, santo, né, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é oferecer um sacrifício ao Senhor. É isso, cultuar é isso. Então, explicar as características dos falsos cultos e a falsa adoração, como tem se tornado algo comum nos nossos dias. Então, observe, a falsa adoração tem se tornado algo comum nos nossos dias. Nós vemos muitas aberrações por aí que se tornaram comum, não é? E acha que Deus está recebendo. Deus não recebe qualquer tipo de culto. Tem gente que diz assim, Deus me aceita do jeito que eu sou. E não é assim. Há algumas exigências da parte de Deus para nós, para que Ele possa receber o nosso sacrifício. Então, se nós vamos ver quantos personagens da Bíblia não foram rejeitados, não é? Porque queria oferecer do seu jeito. Não é do jeito. Não é do jeito que pensamos. Qual era a intenção daqueles homens que foram pegar a arca quando ela ia caindo? A intenção era boa, mas não era para eles. E eles morreram. Como eu falei a respeito da adoração de Caim, não é? A intenção era boa, por isso que eu falei que o problema não estava na oferta, e sim no ofertante. Então devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado mesmo, para que não venhamos achar que estamos abafando, enquanto na verdade estamos fazendo tudo errado. Então vamos lutar para fazer certo, para que algo não se torne comum em nossas vidas, se torne algo rotineiro. Devemos fazer uma retrospectiva da nossa vida, não é? Para que venhamos pedir a Deus e olhar para dentro de nós mesmos, fazer um raio-x de nós mesmos, tirarmos um raio-x de nós mesmos e ver como é que está a nossa situação diante de Deus. Então vamos vamos ter essa iniciativa, né? Então, meus irmãos, nós temos aqui o segundo ponto, falso culto, falsa adoração, como eu falei para os irmãos. Então hoje existe essa dificuldade, pessoas que eles estão com as suas falsas adoração. Então, quanta falsas adoração não existe em nossos dias? E tem gente que acha que está abafando, e não está. Porque Deus não está agradando de certos rituais, podemos dizer assim. Adorar a Deus não é seguir um ritual. Adorar a Deus é, como eu falei para os irmãos, como disse Paulo, é oferecer, não é? Um culto de espírito, alma e corpo. Não é seguir ritual. Então devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, para que não venhamos praticar alguns rituais e achando que estamos abafando. É seguir o padrão de culto bíblico. É isso. Isso é muito importante. O segundo ponto diz confiança em si mesmo. Tem gente que tem tanta confiança em si mesmo. Como disse Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne morta o seu braço. Olha só, pessoas que se sentem tão elevadas, o egoísmo já tomou conta de si mesmo e acha que está abafando, não é? E não é assim. Precisamos, como eu falei para os irmãos, nos esvaziar de nós mesmos, humilharmos, porque precisamos descer, reconhecer, porque ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então, sujeitar a Deus
é submeter à vontade de Deus. É isso, é submeter à vontade de Deus. Então, isso é sujeitar a Deus. Submeter, quando submetemos à vontade de Deus, Ele começa a operar em nossas vidas. Aí nós temos aqui o terceiro, atitude que se torna uma adoração falsa. Antes de voltar no ponto, ainda no segundo ponto, nós destaquei algo aqui muito interessante. Pessoas que confiam, a falsa adoração também é quando pessoas confiam nas suas criações. Nós temos algo, ou alguns relatos históricos, de pessoas que confiaram nos seus objetos, nas suas criações e foram decepcionados. Nós temos uma história muito antiga de um grande navio, Titanic, onde o seu projetista disse que nem Deus afundava. Ele confiou tanto no objeto, naquilo que ele criou, que deixou Deus de lado. E os irmãos conhecem a história. Então, por isso, devemos tomar muito cuidado. Né? Ou nós louva a Deus com o que temos, ou por outra, botamos em primeiro lugar em nossas vidas. Então, tudo que temos ou possuímos, usamos para adorar a Deus com aquilo que temos. Tem várias maneiras de adorar a Deus com o que possuímos. Tem várias maneiras. Aqui no terceiro tópico, descrever as características dos falsos líderes que surgirão nesses últimos dias. Paulo e os demais apóstolos foram alvos desses falsos líderes em seus dias. Na época da igreja primitiva já existia. Atacaram o apóstolo Paulo. Eles queriam tirar o máximo de proveito, interesseiros, avarentos. Era assim que era, né? Querendo tirar lucro da igreja. Então, Paulo já era bombardeado. Em nossos dias, há uma proporção maior desses falsos mestres, desses falsos líderes, que se infiltra por meio da internet dentro dos lares. E pessoas que abrem as portas para que eles entrem. Então, meus queridos irmãos, tomemos cuidado. Se tem dúvida de alguma coisa, tira a dúvida. Não fique ouvindo qualquer um por aí e achando que aquilo está abafando. Paulo diz que essas pessoas, por meio da sua oratória, da sua retórica, ele chama atenção. Jesus diz, tome cuidado com os aplausos, porque as pessoas que adquirem muita popularidade são os falsos mestres. Jesus deixou claro, está aqui na lição. Eu destaquei isso aqui no decorrer da lição. Então, se você está pregando e recebendo muito aplauso, descuidado com os aplausos. Né? Então, nós não vamos ser aplaudidos pelo mundo. Quer ver? Vá para uma praça pública e comece a pregar o evangelho. Você vai receber pouco aplauso. Poucas pessoas vão parar para nos ouvir. Né? Mas essas pessoas têm uma facilidade de atrair as pessoas. Então, o próprio Jesus disse que eles têm essas facilidades. E nós temos que pregar a verdade, andar na verdade, viver a verdade e ensinar a verdade. Então, é isso, meus irmãos. No terceiro tópico, aqui, o primeiro ponto, vamos falar dos falsos profetas. Então, aqui surgem os falsos profetas, e Jesus vai destacar e dizer que acautelai-vos, né, como disse para os discípulos, porque surgirão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos, falsos cristos que vão enganar muito. Pessoas que querem a glória para ele, deixando Cristo em segundo plano. Pessoas que querem se igualar a Cristo, essa mesma síndrome de Satanás, que quer ser igual a Deus. Então nós temos aqui, no segundo ponto, os falsos apóstolos. Pessoas que se identificavam como apóstolo. Será que temos falsos apóstolos em nossos dias? Se tinha na época de Paulo e na época de Pedro, na época dos demais apóstolos, é claro que tem nos nossos dias, e muito mais, e muito mais. Nós temos aqui no terceiro, falsos cristos. É aquilo que eu já falei com pessoas que vão querendo ser igual a Cristo, querendo ser adorado. Então, meus irmãos, fica todos com Deus, fica com essa rápida palavra.
Que Deus continue nos abençoando, abençoando nosso pastor presidente, nossa diretoria da nossa igreja, nossas escolas bíblicas dominical. Que Deus abençoe a todos.